Olá pessoal, tudo bem? Ainda em clima e em situação de cautela quanto à pandemia da Covid-19, todos nós temos que ter um posicionamento muito consciente e ético para respeitar em absoluto as recomendações de ordem sanitária, para minimizar os efeitos desse quadro, exercitar a paciência e a solidariedade, nos reconhecermos como coletividade, e só assim que nós conseguiremos sair do problema com maior coesão e com a redução de danos que for possível realizar. Uma das grandes preocupações atuais no Brasil, no que diz respeito à sequência em relação aos desdobramentos da pandemia da Covid-19 é a possibilidade ou não de serem realizadas as eleições municipais de 2020, destinada aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Há já um prognóstico no sentido de que mesmo que nos próximos dias, nos próximos meses, haja a possibilidade de flexibilização com algumas medidas de ordem sanitária, como isolamento social, nós ainda vamos percorrer mais um período em relação a essa ameaça, digamos assim, de contágio pelo coronavírus. Não há uma perspectiva de que isso, em curto prazo, possa ser resolvido como uma exclusão total da possibilidade de risco, mas sim um controle de natureza epidemiológica, aguardando-se a eficácia de vacinas ou de medicamentos curativos, mas de qualquer modo, com o sistema funcionando com a maior eficácia e prontidão para cuidar daqueles que eventualmente sejam contaminados e evitar, obviamente, o desenvolvimento do contágio de maneira muito mais rápida. Então esse é um quadro que inevitavelmente ele vai ser inserido nas etapas importantes do processo eleitoral. Todos nós sabemos que as eleições elas são divididas em etapas, uma dependente da outra. Você não chega a um segundo momento se não preencher o primeiro momento, né? Há um requisito de relação interdependente entre essas etapas até que se consiga no resultado final promover-se a votação, a totalização, a proclamação dos resultados, abrindo-se a possibilidade da assunção à posse e o exercício do mandato eletivo nos cargos respectivos, né? Digo isso porque toda essa modelagem é feita pelo calendário eleitoral. O nosso calendário eleitoral já está em franca elaboração. Nós temos um momento inicial ali muito importante, que é agora no dia 6 de maio, que diz respeito ao chamado fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores. Fazendo-se então uma análise sobre as informações que nós temos até então de maneira objetiva, o que nós temos que buscar? Buscar o equilíbrio. A ideia de cancelamento ou de adiamento das eleições, ela não deve ser excluída a priori. Se houver a necessidade, se houver um quadro de natureza epidemiológica e com recomendações sanitárias, no sentido de que a realização do pleito possa aumentar, incrementar o risco de maneira muito severa, obviamente que essa decisão vai ser tomada. Lamentavelmente, ela tem que ser adotada. Mas, se nós enxergarmos situações tópicas, situações que a partir da elaboração de uma precaução ou de uma organização de melhor estrutura possa funcionar paralelamente essa seguridade com o exercício da prática democrática das eleições, essa opção ela deve ser sempre buscada, porque o equilíbrio, mesmo no aspecto da questão de dramaticidade da pandemia,
nós não podemos abrir mão de que tenhamos uma vida, mas tenhamos uma vida digna, e a vida digna no aspecto do exercício dos direitos políticos pressupõe, obviamente, a realização de eleições com a observância dos fatores primordiais desse desenvolvimento democrático. Muito bem, eu identifiquei 3 molduras ou 3 segmentos nos quais possam ocorrer uma maior necessidade da adoção de medidas profiláticas em relação à Covid-19 para que se proceda às etapas do processo eleitoral de maneira mais tranquila, de maneira mais segura. A primeira, que já está resolvida, diz respeito ao quê? Esse momento do fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores no dia 6 de maio, ele é uma peça fundamental no processo eleitoral. Aquela consolidação dos dados e das informações dos eleitores é que vão orientar as etapas posteriores do processo eleitoral, porque são aqueles eleitores até então habilitados à votação é que vão estar legitimados à participação no que diz respeito ao número de eleitores, a sua distribuição nas diversas circunscrições eleitorais municipais. Toda a campanha pressupõe esse volume de pessoas ali habilitadas a votarem. Toda a estratégia de marketing político das agremiações partidárias, dos candidatos, é feita com essa base. As estratégias de critério político também, por exemplo, os municípios que vão ter segundo turno ou não, aqueles que têm pelo menos 200 mil eleitores em condições de votar. Então é um momento crucial. E em virtude do afastamento, do isolamento social, das restrições de ordem sanitária, impedirem o atendimento pelos cartórios eleitorais pessoalmente, aí desde março ficou-se então em aberto o seguinte: será que nós não teríamos uma baixa representatividade em razão das pessoas não estarem procurando os cartórios eleitorais para os atendimentos, quer sejam do alistamento eleitoral a partir das inscrições, das revisões das transferências eleitorais? E esse problema foi solucionado a partir do nível de excelência e da qualidade de eficácia dos trabalhos ofertados pela Justiça Eleitoral, principalmente no que diz respeito ao uso das tecnologias. Ou seja, a Resolução 23.616 de 2020 autoriza e já está em pleno vigor. Se você souber de uma pessoa que precisa do serviço da Justiça Eleitoral nesse aspecto, pode recomendar isso a ela. As inscrições, as revisões, as transferências de eleitores podem ser feitas remotamente pela internet, com atendimento online, sem a necessidade do cidadão comparecer até o cartório eleitoral. Então, essa primeira preocupação, ela já foi objeto de reflexão e de adoção de medidas eficazes pela Justiça Eleitoral, e nós não podemos imaginar que isso possa ensejar um comprometimento para a realização do pleito. No segundo momento, que é o momento do exercício da propaganda eleitoral, pode suscitar também uma preocupação maior. Porque a promoção das eleições é a chamada festa de mobilização democrática. As pessoas querem se expressar, querem se manifestar. Os atos de campanha eleitoral de rua são muito significativos, como carreatas, passeatas, comícios, ou mesmo outras atividades de corpo a corpo no contato, né? Mas hoje nós não podemos deixar de reconhecer que a proximidade do campo político com o campo midiático transformou, inclusive, todo o volume das campanhas eleitorais, atualizando, inclusive, a propaganda eleitoral e colocando, em razão do estágio atual da técnica, a propaganda eleitoral com maior predominância, com maior densidade nas redes sociais, através dos diversos dispositivos. Até mesmo os debates eleitorais, os encontros eleitorais, podem ser feitos não só pela televisão e rádio, que vai guardar essa razão de proporcionalidade, impedindo a maior aglomeração de pessoas nos atos políticos eleitorais de campanha, mas permitir talvez um alcance maior de usuários, de destinatários, através de lives ou outros debates eleitorais feitos na internet.
Nós então precisamos de que haja uma consciência, e a legislação para isso já existe, mas que o marketing político concentre os atos de campanha nessas fórmulas midiáticas online, através de redes sociais, e, obviamente, havendo a necessidade de um aprimoramento da legislação. Obviamente nós não temos como recuar no tempo e fazer uma modificação, sobretudo na Lei 9.504, que é a lei das eleições, para mudar o cenário da propaganda eleitoral, mas contar com uma interpretação da Justiça Eleitoral, dos juízes eleitorais em geral, sobre a propaganda eleitoral, com o disposto no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a aplicação do direito atendendo aos fins sociais e ao interesse do bem comum. Talvez nós não precisamos de colocar uma severidade maior em alguns pontos de gargalo na apresentação da propaganda eleitoral na internet, mas adotar todas as decisões com fundamentos que entendam a necessidade de equilíbrio em relação à realização do pleito, ainda num cenário que considere algum risco de ordem sanitária em virtude da Covid-19. Nós teremos também um outro problema, mesmo considerando que as eleições vão ser realizadas no dia da votação, em 4 de outubro de 2020, contar com, às vezes, a possibilidade de se alterar um pouco o calendário eleitoral, ou se isso não for possível, ou mesmo se não for necessário, nós temos como racionalizar o deslocamento das pessoas no dia das eleições nas diversas circunscrições eleitorais ao longo do território brasileiro. Como se fazer isso? Mais uma vez, é a proximidade da comunicação com o campo político e aí também com o campo jurídico de gestão, principalmente a cargo da Justiça Eleitoral e da chamada força pública, a atuação policial e das autoridades locais. Nós podemos organizar, durante o horário de 8 às 17 horas, um determinado limitação de deslocamento de pessoas para irem votar. Como fazer isso? Através do controle por sistemas do tipo olho vivo, de monitoração eletrônica e concomitante, que consegue permear todo o aspecto territorial das cidades, o controle salvaguardando os conteúdos de ordem privada e íntima com relação aos pontos de utilização de telefone celular, para que então evite o máximo que se puder a aglomeração de pessoas e uma maior presença das pessoas na rua durante o dia das eleições, de modo simultâneo, que aí mobilizaria um risco maior de contágio. São essas, assim, algumas impressões, algumas sugestões que, obviamente, podem ser buriladas e melhoradas e que podem contribuir no sentido de assegurar que, mesmo na situação difícil da Covid-19, nós tenhamos condições de realizar as eleições no ano em curso, tá? Convido você, então, a prestigiar esse conteúdo, se inscrevendo no canal, compartilhando com seu amigo, com sua amiga. Se tiver alguma questão de direito eleitoral a ser colocada, a ser considerada, anote aí nos comentários, faça a sua observação, enfim, participe conosco aí, sempre de uma reflexão muito profunda a respeito do direito eleitoral. Grande abraço, meu amigo.